E se um anunciante, uma empresa, uma agência entrar em contato com você querendo patrocinar um vídeo no seu canal, divulgar uma campanha ou até um produto ou um serviço, você vai ficar com a pulga atrás da orelha porque não vai saber exatamente quanto cobrar por esse trabalho. Então eu vou te mostrar aqui passo a passo algumas ideias e o que você deve levar em consideração para o cálculo de quanto custa anunciar no seu canal. Eu vou fazer em 3 partes, uma apresentação geral de cada um dos elementos, depois eu vou mostrar um exemplo hipotético e vou encaixar este exemplo hipotético no meu caso, no caso do meu canal no YouTube. Isso vai te ajudar a ter uma visão mais específica e vai conseguir adaptar isso exatamente para a realidade do seu canal no YouTube. Então presta bastante atenção, eu separei cada um dos itens com muito cuidado. Fiz uma pesquisa extensa sobre o que nós devemos analisar e avaliar para chegar no número exato de quanto custa um vídeo patrocinado nos nossos canais. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. A primeira coisa que eu tenho que te avisar é o seguinte: assiste e presta bem atenção em cada um dos elementos que eu vou te mostrar aqui. Não salta para o final do vídeo só para você ver os exemplos, porque você não vai entender o que eu estou levando em consideração. Também existem muitos fatores subjetivos que eu não vou levar em consideração aqui, porque senão esse vídeo ficaria infinito, eu não acabaria nunca de explicar, até porque existem muitos detalhes a serem considerados. Um fator subjetivo é a imagem pessoal. Quanto vale a sua imagem pessoal? E também quanto vale associar a sua imagem à de uma empresa ou uma marca ou um produto? Você é uma referência dentro do seu nicho? Dependendo da sua influência com o seu público e também da disputa de mercado entre marcas e produtos, pode não ser tão interessante associar-se especificamente a uma marca ou, dependendo do tipo de proposta e negociação que você faz, vai ser necessário colocar isso sobre a mesa. Outras marcas do mercado podem querer também anunciar com você. Fazer essa campanha para uma marca específica ou falar de um produto específico impedirá a aproximação de outras concorrentes. Algumas empresas podem pedir exclusividade. Esse valor de exclusividade para você associar a sua imagem a um produto, um serviço ou uma marca tem que ser colocado na ponta do lápis e tem que ter um contrato duradouro de médio e longo prazo. Não pode ser o pagamento para apenas um único vídeo. Esse fator eu não tenho como colocar aqui no cálculo, você tem que avaliar caso a caso para determinar o que terá associação com a marca, o produto ou serviço e o que não terá essa associação com marca, produto ou serviço. Inclusive, um desses fatores subjetivos é a sua percepção de valor. Você tem uma percepção de valor do seu trabalho que é diferente da minha percepção. Mesmo que você faça todos os cálculos e siga passo a passo os elementos que eu estou te mostrando aqui, você pode chegar à conclusão de que você acaba cobrando muito caro ou muito barato pelo resultado final do seu trabalho. Assim, a decisão do número de quanto cobrar também fica um pouco subjetiva. Eu vou eliminar todos esses fatores subjetivos aqui. E o exemplo que eu vou usar é de um vídeo completo. Um anunciante ou uma agência entra em contato com você e quer comprar uma publicidade num vídeo inteiro do seu canal. Tem outros formatos, como aqueles pequenos spots. A empresa ou a agência pode querer patrocinar vários vídeos e eles solicitam apenas a citação da empresa, a referência à empresa. Também tem aquelas pequenas inserções que a própria agência te manda e você vai fazer dentro dos seus vídeos, ao longo do seu vídeo, por exemplo, de 10 segundos, 15 segundos. Então as possibilidades são infinitas. Mas digamos que uma empresa quer anunciar um produto ou um serviço em um vídeo inteiro, que você fale sobre aquele produto ou aquele serviço como se fosse um review. Eu vou usar esse modelo como padrão. E essa é a dúvida principal da grande maioria dos criadores de conteúdo quando são abordados por uma agência, uma empresa querendo anunciar nos nossos canais. Quanto cobrar por um vídeo patrocinado? A primeira coisa que você tem que fazer: consultar
outros criadores de conteúdo dentro do seu nicho. Converse com outros YouTubers, especialmente aqueles que tratam sobre o mesmo assunto ou têm o mesmo público-alvo do seu canal. Conversar com esses criadores vai eliminar muita dor de cabeça. Até porque essas pessoas podem ter experiências próprias, eles já podem até ter feito publicidade ou alguma campanha semelhante e assim você tem uma base. E isso aqui eu considero talvez o conselho mais importante de tudo que vem pela frente, independente de cada um dos elementos que eu vou te mostrar aqui. Conheça o seu mercado e conheça a prática. Porque assim você não prejudica ninguém e não é prejudicado. Tem muita gente que acaba cobrando muito barato quando poderia cobrar um pouco mais, e tem gente querendo ganhar demais e isso acaba desbalanceando o mercado. A gente fica sem métrica e quando a gente conversa com outros criadores você vai saber o que um está praticando, o que o outro já fez, o que algumas pessoas têm como experiência e até o que ela considera válido em colocar no cálculo final. E tudo isso começa em determinar quanto custa a sua hora de trabalho. Quanto vale a hora de trabalho sua como criador de conteúdo? Tem muitas maneiras de você fazer esse cálculo. Você pode usar o salário mínimo para determinar quanto é o valor mínimo da sua hora de trabalho, ou se você é um profissional de alguma área de mercado específica, por exemplo, um advogado, um consultor, um administrador. Todas as profissões têm uma base de hora de trabalho. Quanto custa aquela hora de trabalho ou aquela hora de consultoria, aquela hora de produção. Eu particularmente gosto de trabalhar com um valor de piso e um valor ideal da minha hora. Quanto seria perfeito ganhar pela minha hora trabalhada? Claro, não vou colocar nada absurdo, tipo, seria maravilhoso se alguém me pagasse 10 mil reais por uma hora de trabalho. A gente tem que ser um pouco mais realista, então acha qual que é o piso, quanto que é a sua carreira, a profissão, ou quanto você acha que é o mínimo ideal para se ganhar e sustentar a sua vida, a sua rotina, e também qual que seria o teto ideal para você poder ganhar por aquela hora de trabalho. Depois de determinar quanto custa a sua hora de trabalho, você deve calcular os seus custos fixos, colocar na ponta do lápis qual é o custo operacional do seu canal no YouTube. Isso vai incluir o custo da sua energia elétrica, quanto você gasta de internet, de água, para sustentar a sua rotina de trabalho e para que seja viável a sua produção de conteúdo no YouTube. Qual é o seu custo fixo? Também inclua aqui se você paga outras pessoas para criar a thumbnail, a capa dos seus vídeos ou editar os vídeos que você tem, fazer alguma modificação em imagens ou até te entregar roteiros, revisão, legenda. Tudo isso você tem que colocar no seu custo fixo. Ou seja, o que faz o seu trabalho funcionar. Em alguns casos é possível adicionar a depreciação do seu equipamento. Se você trabalha em tempo integral, por exemplo, como fotógrafo, como filmmaker, adicionar no custo fixo a depreciação dos seus equipamentos também é válido. Vou usar aqui um outro exemplo bem básico e comum. Se você tem um canal de maquiagem, você vai usar a maquiagem, aquela maquiagem perde valor, você precisa comprar outras porque ela acaba, porque passa a moda, passa a tendência. Repor tudo isso também tem um custo. Ou se você tem um canal de livros, você fala sobre literatura, arte e acaba tendo que investir nessas coisas para poder falar sobre elas. Agora você vai somar todas essas informações e colocar quanto custa a produção de um vídeo padrão do seu canal. Você vai calcular e somar os valores da sua hora trabalhada, custo fixo e outros custos, como eu falei, editor, equipamento, quanto vai custar a produção final do seu vídeo, especialmente quanto vai custar em horas, em tempo de produção. Poucos criadores de conteúdo no YouTube fazem essa conta. Você já colocou na ponta do lápis quanto tempo você demora para gravar cada um dos seus vídeos? Tá aí a causa de muita gente não conseguir entregar conteúdo com frequência e regularidade dentro do YouTube. Coloca também aí o tempo que você gasta para fazer sua pesquisa, escrever o roteiro, os tópicos da produção do seu vídeo, depois sentar, gravar o vídeo, editar, criar thumbnail, criar título, descrição, as tags, subir isso para o YouTube e programar para as próximas horas na hora que ele for publicado. Ainda sobre o custo de produção do seu vídeo, quanto custa o valor final de um vídeo seu,
Quando você vai fazer um trabalho para uma empresa, para uma agência, um publi editorial, um publi vídeo, você deve observar o seguinte: a empresa tem que arcar com outros custos adicionais que não estão previstos na sua rotina de produção. Então, se a empresa pedir que as gravações sejam externas e você sempre grava em casa, e você vai ter que se deslocar com o seu equipamento, você pode necessitar comprar alguma coisa ou contratar alguém para te ajudar, isso tem que entrar no custo final da produção do vídeo específico para o seu cliente. O anunciante, ele também leva em consideração quanto custa conseguir 1000 visualizações dentro do YouTube. Todos os anunciantes, todas as agências já estão acostumadas a impulsionar conteúdo nas redes sociais, no YouTube e no Google. Eles compram anúncios no Google Ads, no YouTube Ads, e assim o cálculo que é feito seria: quanto custaria ter um alcance de 1000 visualizações para um vídeo impulsionado pela empresa ou um link patrocinado pela empresa. Assim você deve considerar também a média de visualizações do seu canal para que você diga para o contratante: em média, os seus vídeos conseguem quantas visualizações? Descarte aí todos os vídeos virais, todos os vídeos fora da curva, e depois tente calcular o custo para impulsionar um vídeo naquela mesma segmentação, naquele mesmo nicho, para o mesmo público-alvo. Em outras palavras, quanto custaria pagar para o YouTube Ads para um vídeo ter o mesmo resultado em visualizações do seu canal? E aqui nós estamos calculando apenas o impulsionamento, o resultado final, e não a produção do vídeo, porque mesmo que a empresa, a agência, queira atingir 1000 visualizações e queira pagar por 1000 visualizações, digamos que essa seja a média do seu canal, ela precisa produzir o vídeo e ela vai ter todos estes gastos. Ela está contratando você para que você absorva estes gastos e também entregue em visualizações, em interação com a marca, em divulgação de um produto ou de um serviço. E nós nunca vamos descartar qual seria a margem de lucro ideal para uma produção. Tudo que você cria e vai vender para alguém, você tem que ter lucro com aquele resultado. É como preparar uma refeição ou fazer uma obra de arte, pintar um quadro, escrever um livro. Qualquer trabalho precisa ser remunerado com uma margem de lucro, e você vai determinar qual seria a margem de lucro para aquela produção que você vai executar. No meu exemplo, eu coloco uma margem de lucro de 50%. Calcular a margem de lucro para uma prestação de serviço é algo um pouco mais delicado, não é exatamente como calcular a margem de lucro para um produto. Se a gente faz uma pesquisa bem rápida em sites como o Sebrae, a margem de lucro para prestação de serviço gira em torno de 15, 20, 30%. Você vai precisar calcular qual a margem de lucro ideal e aceitável para o seu trabalho. A prática mais comum do mercado é em torno de 20 a 30%. O meu exemplo eu ainda vou manter em 50%, porque essa é a minha percepção pessoal, e também para facilitar os cálculos que eu quero apresentar. Além de tudo isso que eu já falei, também existem outros fatores que influenciam o preço final de um vídeo patrocinado dentro do seu canal no YouTube. Qual que é o envolvimento do contratante, quanto a empresa vai estar envolvida naquela produção do vídeo. Digamos que ela quer apenas a sua imagem, vai te contratar para gravar o vídeo dentro de um estúdio, e eles vão absorver todos estes custos, vão te entregar o vídeo editado, e depois você só vai ter que subir isso dentro do seu canal. Você deve levar isso em consideração na hora de cobrar pelo serviço. Como eu falei antes sobre quanto tempo você demora para gravar um vídeo, o vídeo que a contratante está exigindo de você vai demandar mais tempo, vai demandar menos tempo, porque se precisar de mais horas de trabalho, isso tem que ser colocado também no cálculo. E nunca se esqueça de que a empresa está anunciando no seu canal para divulgar um produto ou um serviço. Calcule o valor desse produto, do objeto da campanha. Isso aqui já vai responder alguns elementos que muita gente sempre se preocupa. E se a empresa me mandar o produto para eu poder fazer um review? Bom, o produto ele faz parte do conteúdo que está sendo divulgado. A empresa te mandar o produto para você fazer um review, digamos, um celular, e a empresa fala: eu vou te mandar um celular para você fazer um review. Sim.
é o básico, é o necessário para você criar o vídeo. Se você não tiver o celular, não tem como você fazer um review sobre ele. Senão é uma opinião completamente abstrata que não tem nada a ver com o produto se você não tem ele na mão para analisar de fato. Ainda assim, você deve cobrar pelo serviço, mesmo que você fique com o produto final. Em outros casos, e eu sei que vão existir casos assim, que o produto que a empresa está te mandando tem um valor efetivamente mais alto do que o trabalho que você vai entregar para ela. Pode haver permuta? Pode, mas não é o ideal. Pense o seguinte antes de decidir pela permuta. O serviço ou produto que a empresa vai te mandar, ele soma no seu dia a dia? Você consegue absorver no seu custo de produção? Digamos, você estava precisando de uma nova câmera, você não tinha câmera nenhuma ou a sua câmera estragou, a empresa que criou a câmera te manda ela de brinde e fala, você pode fazer um review sobre ela? Claro, seria perfeito e é uma ótima permuta, porque a câmera tem um alto valor que pode ser até superior do que o custo da produção de um vídeo e a sua margem de lucro e vai ser inserido no seu dia a dia. Agora, digamos que você tem um canal sobre livros, sobre literatura e a editora resolve te mandar o livro do momento que custa aí em torno de R$70. Não dá para fazer um vídeo por um livro de R$70. A empresa vai te mandar o livro, você vai ler, vai fazer o seu review, tem horas de produção e a empresa ainda vai te pagar uma parte sobre aquele serviço. Como eu disse antes, existem muitos fatores subjetivos, aqui eu estou tentando ser o mais objetivo possível. Por isso mesmo, eu separei alguns exemplos. Eu vou te dar 2 exemplos, uma simulação completamente abstrata e vou tentar aplicar isso como seria na minha realidade, na realidade do meu canal. Entre os vários fatores abstratos que nós estamos ignorando, tem a ver também com o alcance do seu trabalho em outras redes sociais, porque muitas vezes as empresas querem contratar também a divulgação em outras redes sociais, lista de e-mail, também podem colocar cláusula de resultado de desempenho e elas podem querer te perguntar sobre a taxa de engajamento do seu canal. Por exemplo, quando você diz para o seu público, tem um link na descrição, qual é a taxa de clique que as pessoas têm em termos de visualização e de interação com a chamada para ação que você fez? Esse cálculo você também tem que fazer, porque se o CTR do seu canal for muito alto, quando você diz para as pessoas, cliquem no link, na referência, comprem com a minha indicação, se essa taxa é alta, 5%, 10%, 15%, 20%, você tem um valor muito interessante para entregar para essas empresas. Por isso eu volto a repetir, eu estou descartando todas essas variações que você também deve levar em consideração para cada caso específico. Agora eu vou te mostrar uma simulação bem simples e bem básica, baseado em tudo isso que eu já falei. Nesse meu caso aqui, o cálculo do valor da hora de trabalho, eu estou usando o salário mínimo como base, que gira em torno aí de R$5 a hora de trabalho. Os custos fixos da estrutura dessa pessoa, digamos que ela tem um custo de R$1.000 mensais para tudo continuar funcionando e ela poder criar os seus vídeos, independente se ela tem anunciante, se ela ganha dinheiro ou não, R$1.000 custa mais ou menos R$1,50 a hora da estrutura que essa pessoa tem fixa. O alcance desse canal, girando em torno de 1.000 visualizações em média para cada vídeo, e quanto custa se isso fosse impulsionado. No caso aqui, eu coloquei em torno de R$10. Se alguém investir R$10 no YouTube Ads para impulsionar um vídeo e atingir 1.000 visualizações, ele gastaria em torno de R$10. Vale ressaltar que o valor que eu estou apresentando aqui de R$10 para um alcance de 1.000 visualizações médio é apenas ilustrativo, eu usei 10 para facilitar os cálculos. Na maioria dos nichos dos assuntos gerais de canais no YouTube, esse valor aceitável é acima de R$25. Alguns nichos podem chegar a mais, outros a menos, mas é muito raro alguma coisa ser calculada por menos de R$25. E a margem de lucro, quanto você cobraria de margem de lucro, simulando e adicionando todos os números, o custo médio para um vídeo que leva 5 horas de trabalho é de R$32,50, o custo do alcance para atingir a média do seu canal R$10,
R$ 42,50, mais a sua margem de lucro de R$ 21,25, o custo final, o valor final a ser cobrado do anunciante seria de R$ 63,75. É pouco, é muito, isso aqui é apenas uma simulação para a gente levar em consideração na hora de determinar os valores. Você viu que todos os números aqui são apenas ilustração, é apenas para a gente ter uma ideia de como é que funcionaria o cálculo. E você percebeu também que eu não estou levando em consideração um monte de outras coisas, tudo o que eu falei antes. Se eu fizesse essa mesma simulação para o meu canal no YouTube, os números seriam um pouco diferentes e, de novo, tem muitas abstrações aqui. Muitos fatores não estão sendo levados em consideração dentro deste cálculo. Primeiro, o valor da hora. Eu calculo a minha hora, isso aqui é fato, entre R$ 35,00 e R$ 80,00. Veja que agora os fatores abstratos, subjetivos, estão sendo levados em consideração. E por que que o valor da minha hora varia de R$ 35 a R$ 80,00? Porque também varia o esforço que eu vou fazer para criar aquele conteúdo, para trabalhar, para produzir um novo vídeo. Então, este meu esforço da minha hora trabalhada estaria nessa margem, nesta média. Os meus custos fixos de estrutura giram em torno de R$ 1,50, é o mínimo para manter a minha estrutura de trabalho em casa, já que tudo que eu faço é dentro da minha casa. O meu custo da minha hora de trabalho na estrutura que eu construí gira em torno de R$ 1,50. Sem isso eu não teria energia elétrica, não teria internet, água, entre outras coisas. O alcance e o custo, tendo em média para impulsionar 1.000 visualizações, gira em torno de um CPV de 0,2, e aí 1.000 impulsionamentos, 1.000 visualizações, poderia chegar de R$ 20 a R$ 80,00. Isso aqui é porque as palavras-chave, o tipo de conteúdo que eu impulsiono, pode variar muito o preço. O CPV fica em torno de 0,02, mas também pode chegar até 0,08, 0,11, e isso aqui tem que ser levado em consideração. Na média, na experiência que eu tenho, o alcance versus o custo fica em torno de R$ 20 a R$ 80,00. E a minha margem de lucro mínima, dependendo do tipo de trabalho que eu vou produzir, é de 50%, nunca menos do que isso. Pode ser até de 100, 150 ou 200% a minha margem de lucro, dependendo do esforço que eu vou fazer para criar aquele conteúdo. Fazendo todas as contas, o custo médio para um vídeo em 4 horas de trabalho vai girar em torno de 150 a 350 reais, o custo de alcance de 20 a 80. Aqui eu vou somar o meu lucro custo médio total de 170 a 430 reais para produzir um vídeo, mais o lucro de 50%, girando em torno de 85 reais, a 215 reais. O valor final de um vídeo no meu canal seria de 255 até 675 reais. Mas eu volto a dizer, tem muitas abstrações, tem muitos fatores que eu não estou levando em consideração, e esse valor aqui pode mudar muito, inclusive se vai ter algum produto envolvido, se a marca vai me mandar alguma coisa, se ela vai absorver alguns custos, entre outros fatores. Aqui você tem uma ideia de qual é a minha experiência e de como eu faço a base dos meus cálculos. Isso é o que você tem que fazer. Quais são as bases do seu cálculo para determinar o custo do seu trabalho como criador de conteúdo, qual é a margem de lucro ideal e qual é a experiência do mercado, a experiência de outros criadores e quanto eles têm cobrado em média. Uma última coisa que todo mundo tem que levar em consideração: as empresas, as agências vão tentar negociar, eles vão avaliar os seus números e vão negociar dentro da sua proposta de valor. Antes de apresentar qualquer proposta para o anunciante, faça todas as perguntas possíveis e simule todas as realidades que poderiam acontecer durante a produção desse conteúdo. E eu vou repetir, antes de falar quanto custa para anunciar dentro do seu canal no YouTube, faça muitas perguntas.
todas as perguntas, entenda qual é a expectativa do anunciante, o que ele espera encontrar no seu canal, o que ele quer que seja feito, inclusive qual é o resultado que ele imagina que poderia ter divulgando algum produto ou algum serviço no seu canal no YouTube. Também pode acontecer das agências e das empresas já enviarem uma proposta de valor, porque boa parte delas, as mais profissionais, também fazem uma avaliação de mercado e eles já têm uma noção de mais ou menos quanto pagar por certos serviços. Você não é obrigado a aceitar estes valores só porque é a prática ou porque eles disseram que aquele é o orçamento máximo e não há o que fazer, eles vão pular para o próximo influencer, o próximo criador de conteúdo, se você descartar a proposta deles. Ainda assim, tem margem para negociação e a partir desta proposta, se a agência ou a empresa te enviar um valor, você vai ter uma noção de quanto eles estão dispostos a negociar para ter resultado. Existem muitas outras experiências e possibilidades, tem muitos outros fatores que devem ser inseridos aqui. Eu quero muito saber a sua opinião e de que maneira você tem feito os seus cálculos, se você concorda com tudo que eu apresentei ou adicionaria mais detalhes, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a trabalhar pela internet, ganhar dinheiro com seus canais no YouTube, melhorar a sua produção nas redes sociais, blog, entre outras coisas, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, clica em gostei, porque esse vídeo deu muito trabalho, foram muitas horas de pesquisa, análise, conversa com outros criadores para eu poder chegar mais ou menos nessa margem para te ajudar, então isso merece muito o seu like. Aproveita também para conhecer outros vídeos aqui do canal, então eu vou deixar duas sugestões aqui na tela que caso você ainda não seja inscrito, estes vídeos aqui vão te convencer a se inscrever no canal e aprender um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu espero você nestes vídeos na área de comentários. Até a próxima!